Boa noite, galera. Vamos hoje para as análises dos jogos e marcar para vocês dois times que eu preparei aí inicialmente para a rodada 19, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos falar aí dos times. Vamos falar primeiro das nossas apresentações aqui. Opa, vamos aqui primeiro. O time, vamos por último. Esse foi o nosso desempenho aí do canal na rodada 18. Você vê aí que o nosso time 1 não foi muito bem, porque eu fiz uma aposta no Flamengo contra o Cuiabá e o Flamengo acabou levando uma goleada, então esse time acabou não ficando bem aí na rodada. Aqui fomos campeões do outro mata-mata que eu tinha ido para a final, né, do mata-mata 15 tênis BR Marta, mais um títulozinho aí para nós aí, com o nosso time 4 aí. E aí estamos outros aí que começaram agora, vamos ver aí até onde a gente pode chegar. Que foi o desempenho do nosso canal, né? Vocês vê aí que a rodada aí foi bem baixa, né? A média dos cartoleiros aí foi 38, né? A gente foi bem acima das médias aí dos cartoleiros. Então nossos times estão indo bem aí, graças a Deus aí, nas classificações das ligas. Quem segue Instagram, Facebook vai ver aí que as nossas pontuações nas ligas clássicas estão boas também aí. Estamos chegando aí devagarzinho, tentando chegar entre os primeiros aí das ligas aí. Quem nos acompanha nas lives vai ter esses benefícios aí dos 4 times. Vamos agora para os jogos. Botafogo e Internacional. Botafogo perdeu o Tiquinho Fernandes, parece que o Tiquinho vai ficar aí umas 5 semanas fora, né? Não vamos ver como que o Botafogo vai se postar aí sem o artilheiro deles. Mas acredito que o Botafogo ainda tem um bom time, muito bem sólido e organizado. Internacional não joga tão bem fora de casa, né? E o Botafogo em casa costuma jogar bem fechadinho nos contra-ataques aí e tem segurado vários SGs. São 14 jogos sem perder, né? Tem 9 vitórias em casa, nenhum empate. Internacional tem 4 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Acredito que o Botafogo tem tudo para ir bem. Na parte defensiva também, mesmo sem Marçal, tem o Hugo que joga muito bem. Eu acho que é uma chance boa aí até de SG, já que o Inter tem dificuldade de marcar seus gols quando está fora de casa. Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético vem de uma vitória aí contra o São Paulo, mas não fez um bom jogo, né? São Paulo foi muito melhor em campo do que o Atlético. Sofreu aí, né? 8 chutes a gols do Atlético, 2 no alvo e os 2 do alvo entraram. Bahia também vem de uma vitória, né? Mas os dois estão ruins, né? Então eu acho que o Atlético tem um jogo aí, né? Na semana que vem contra o, se não me engano, é Palmeiras. É domingo, vai jogar domingo, mas tem um jogo aí contra o Palmeiras aí. Então eu acho que pode poupar alguns jogadores. Então nós temos aí, o Atlético teve 20 jogos aí com o Bahia, sendo 16 vitórias do Atlético, 5 empates e 5 vitórias por parte do Bahia. O Atlético tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, jogando como mandante. O Bahia, 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória. Veja aí a vantagem do Atlético contra o Bahia, né? Tem um elenco muito melhor. Eu acredito que o Atlético tem chance aí de vencer o Bahia. Mas fica aí o alerta aí que não dá para confiar no SG do Atlético Mineiro. América e Goiás, né? Eu vejo o Goiás um melhor time, mas o América dentro de casa sempre dá seus trabalhos aí, né? Mastriani pode ser uma opção de gol aí por parte do Atlético contra o Goiás. E o Goiás também tem bons jogadores, né? Então eu acho que é um jogo aí bem perigoso
para a gente pensar em apostar em jogadores deles na rodada agora, tá? O América teve 7 jogos com o Goiás, foram 2 vitórias do América, 2 vitórias do Goiás e 6 empates, né? Minto, foram 2 vitórias de um, 2 vitórias de outros e 3 empates. O América tem 5 derrotas em casa, 2 vitórias e um empate. O Goiás, 6 derrotas jogando fora de casa, um empate e 2 vitórias. Então é um jogo que vale a pena pensar aí, ficar um pouco longe de alguns jogadores aí. Se quiser apostar em alguma coisa, acho que o Sander pode ser uma boa, como o Mastriani também, um diferencial, mas eu acho melhor fugir desse jogo, tá? Aí temos aí Corinthians e Curitiba. Corinthians jogando como mandante, tem tudo para, né, ganhar do Curitiba em casa, já que o Curitiba fora de casa joga muito mal, né? Ainda não venceu o Corinthians aí dentro, jogando na arena. Mas o Corinthians também tem um jogo pela Copa do Brasil aí contra o São Paulo. Então tem que ver quem que vai ser poupado. E a falta de Roger Guedes ainda faz a diferença no Corinthians, né? Não consigo confiar 100% no SG do Corinthians contra o Curitiba, ainda mais que Robinson está de volta. Então isso aí se torna meio perigoso aí. Mas tem boas opções. Se Renato Augusto vier para o jogo, seria uma ótima opção do Corinthians aí para essa rodada. Na defesa, temos que tomar muito cuidado. Eu acho que se tiver que apostar alguma coisa aí, o Cássio seria uma das opções aí por parte do Corinthians na defesa. E no ataque eu vejo só o Renato aí e o Yuri Alberto como opção aí por parte do Corinthians. Aí nós temos Grêmio e Fluminense, né? Outro jogo complicado. Deixa eu falar aqui do Corinthians uma coisa. O Corinthians tem 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Só que vem de uma quantidade de jogos boas aí, sem perder, tá? O Curitiba tem 6 derrotas, 2 empates e uma vitória fora de casa. Grêmio e Fluminense já se enfrentaram 29 vezes, sendo 18 vitórias do Grêmio, 6 empates e 8 vitórias por parte do Fluminense. O Grêmio dentro de casa tem 6 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o Fluminense 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas jogando fora de casa. O Fluminense fora de casa acaba às vezes cedendo, tá? Seus golzinhos, não faz tão bem jogos fora de casa como dentro de casa. Só que o Grêmio tem um jogo importante aí contra o Flamengo, que vai ter que reverter um resultado, né? E o jogo é lá. Então vamos ver como é que o Grêmio também vai vir para essa rodada, né? Então eu acho que tanto do Fluminense quanto do Grêmio temos apostas boas de jogadores. Só não dá para confiar em SG de ninguém. Eu acho que por parte do Grêmio tem Bitelo, tem Vila Santos, tem o próprio Soares, né? Nas laterais eu já não confiaria tanto em nenhum jogador aí por essa rodada. Do Fluminense, nós temos o Marcelo, Samuel Xavier, Arias, que também deve fazer um bom jogo, tá? Vamos ver quem mais vem, né? E Cano é aquele negócio, né? Ele não tem vindo mostrando boas partidas e parece que John Kennedy vai tá suspenso aí para essa rodada. Então, tem jogadores interessantes para a rodada? Tem, dos dois times. Não vejo apostarem na defesa de nenhum dos dois times, porque pode sair gols para ambos os lados. Outro é Flamengo e São Paulo. É outro jogo que está no vermelho. Por quê? Flamengo tem jogo contra o Grêmio, São Paulo tem jogo contra o Corinthians. Então a gente não sabe qual vai ser a formação que São Paulo e o Dorival vão trazer para esses jogos, né? Então confiar na defesa desses times é muito complicado. Eu acho que o Flamengo leva uma vantagem sobre o Flamengo, sobre o São Paulo, porque está jogando no Maracanã. Tem que ver qual é os jogadores, né? Tem a Rascaeta, nós temos o Gabigol, o Bruno Henrique, né? Que são tudo jogadores, o próprio Gerson. Por parte do São Paulo, você tem Caleri, Luciano, Caio Paulista, né? Mas é aquilo, né?
tudo jogador que você não sabe se joga o tempo completo. Então tem que tomar muito cuidado, né, na hora de fazer as escalações aí, porque não vamos ter as escalações, é tudo no domingo esses jogos, tá? Então é muito importante que você tome cuidado na hora de escalar jogadores desses dois times. O São Paulo tem que reverter resultado, o Flamengo não, porque leva vantagem contra o Grêmio. Mas já poupou jogadores no jogo passado e deve poupar jogadores mesmo contra o São Paulo. Fortaleza e Santos. Deixa eu falar aqui para vocês. O Flamengo tem 5 vitórias dentro de casa, 2 empates e uma derrota. São Paulo, 4 empates e 4 derrotas. Ainda não venceu jogando fora de casa. Nos confrontos entre eles, foram 12 nos últimos 10 anos, sendo 5 vitórias do Flamengo, 3 empates e 4 vitórias do São Paulo. Tudo isso com o Flamengo jogando como mandante. Fortaleza e Santos. O Santos vem muito mal. Parece que Marcos Leonardo não vai vir para o jogo contra o Fortaleza, que foi vendido e já não vem mais para esse jogo, né? Ainda é uma especulação, eu vi isso aí por alto, não tenho certeza disso ainda. O Fortaleza tem vindo de algumas derrotas fora de casa, então eu acho que dentro de casa não pode ser que contra o Santos consiga levar essa vitória, né? Mas é assim, ambos têm jogadores bons para a rodada, né? O Santos, de qualquer forma, tem Mendonça, que eu acho que é uma boa, o próprio João Paulo, né, em matéria de defesas, apesar que não acredito que segura o SG contra o Fortaleza, porque o Santos tem levado vários gols, né? E o Fortaleza também não confio no SG do Fortaleza contra o Santos, tá? Mesmo jogando sem Marcos Leonardo. Vamos ver como é que vai estar essa escalação até sexta-feira. A gente deve ter uma noção melhor sobre quem pode ou não vir no jogo. Fortaleza aí vai ter alguns jogadores interessantes, tá? Mas mais por parte na defesa, que seria o Tinga, o Bruno Pacheco e o Tite, né? Acho que são 3 jogadores interessantes para a rodada contra o Santos, principalmente se conseguisse segurar o SG, o que é meio desconfiado contra o Santos. Lá na frente, tá? Não vejo assim nada de muito interessante, a não ser o Lucero, que pode ser, e o Iago Pikachu, que parece que vai estar disponível aí para a rodada. Por parte do Santos, só vejo Mendonça e João Paulo interessante para a rodada. O Fortaleza praticamente vinha de 4 derrotas aí, tirando uma vitória que ele teve aí contra o Libertad, no resto perdeu aí para o Cuiabá, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino e perdeu para o Goiás nas últimas 4 rodadas pelo Brasileirão. Então não dá para confiar que ele possa vencer o Santos também. E o Santos também, técnico novo. Então tudo isso é muito cauteloso para a rodada 19 nesses dois times. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras deve vir com seu time completaço. Por quê? Não tem jogo na próxima semana. Então, ele vai estar tranquilo aí para jogar contra o Cruzeiro, né? Então eu acho que o Palmeiras dentro do área tem uma vantagem gigante aí contra o Cruzeiro. A chance de SG existe? Existe, mas é pequena. A gente não pode esquecer que o Palmeiras teve 9 jogos dentro de casa e levou gol nos últimos 9 jogos como mandante. E o Cruzeiro jogando fora de casa tem ido bem, tá? Não perde, eu acho que se não me engano, há 7 jogos sem perder. Vou confirmar isso aqui agora. Eu vi isso hoje, mas cabeça de senhor já não aguenta tudo isso. O Cruzeiro tem 8 jogos sem perder fora de casa. Tem 3 vitórias e 4 empates. O Palmeiras tem apenas uma derrota jogando dentro de casa, 2 empates e 5 vitórias. Mas levou gols em todas as partidas que jogou dentro de casa. Então, cauteloso em relação à defesa
do Palmeiras. Tem bons jogadores para essa rodada, acho que Rafael Veiga muito interessante, o próprio Rony, o próprio Arthur contra o Cruzeiro é muito interessante, é, Mike, tá? Gustavo Gomes. Por parte do Cruzeiro, só Marlon, tá? Eu acho que talvez o Rafael por defesas, mas não dá para considerar SG por parte do Cruzeiro aí, né? Acho que se tiver uma chance de SG, é mais por parte do Palmeiras que do Cruzeiro. Bragantino, e outra, esse jogo é na segunda-feira. Bragantino e Vasco. Vejo uma vantagem muito boa do Bragantino até de segurar o SG nessa rodada, tá? Por causa da situação do Vasco, tá? O Bragantino enfrentou o Vasco 9 vezes, foram 9 vitórias, 2 vitórias, 5 empates e 2 vitórias por parte do Vasco. O Bragantino em casa já segurou o SG das 9 partidas 6 vezes. Tem 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E aquele negócio, ele segurou esses 6 SGs nos últimos 6 jogos consecutivos em casa. Então eu vejo uma possibilidade muito boa do Bragantino novamente segurar o SG contra o Vasco. Ainda mais que o Vasco tem dificuldade na parte de finalizações aí, na hora que chega ao gol. Tudo bem que chegou jogadores novos, técnico novo, mas ainda não está bem ajustadinho. Vejo uma ótima opção por parte de defesas do Bragantino e do Botafogo para essa rodada com opções de SG. Gosto muito do Cleiton para essa rodada, gosto de Capixaba e Luan Cândido, eu acho que é uma boa, o próprio Alan Patrick aí como zagueiro também é interessante, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, eu acho que são as opções melhores, né? E não sei, mas eu acho que o Sacha tem uma grande opção aí de gol aí também para essa rodada. Então isso aí é o que eu acho em matéria dos jogos para a rodada 19. E aqui, né, eu vou passar para vocês os times do canal. Aqui é o time 2 do canal, que eu montei previamente, né, com Gabigol, Hulk e Sacha, Rafael Veiga, Renato Augusto e Arrascaeta, Luan Cândido, Capixaba, Adrielson e Vitor Cuesta, Cleiton e Bruno Lage no gol. Vocês veem aí que as análises aí de avaliações estão bem boas aí para o nosso time 2 aí. E aqui é o nosso time 3. Mudou pouca coisa, a análise também está boa para a rodada. Ficou com Gabigol, Hulk e Soares, Rafael Veiga, Renato Augusto e Lucas Evangelista. Nas laterais mantive Juninho Capixaba e Luan Cândido. Mantive a defesa com Adriel Cuesta. E, na verdade, eu mudei esse goleiro para o Pérez, tá? É que eu não consegui mudar aqui, já estava feito. Mas eu pus o Luca Pérez para ficar com 3 jogadores do Curitiba, do Botafogo, desculpe. E mantive aqui o Luxemburgo aí como técnico, como também poderia ter sido o técnico do Caixinha por parte do Bragantino. São ótimas opções. Isso é as minhas prévias para a rodada 19. Quarta-feira estarei fazendo, quarta não, quinta-feira estarei passando a análise dos top 5 jogadores para cada posição, atualizando esses times. E não esqueça, sexta-feira é live com a apresentação dos 4 times do canal, principalmente o time T4, que é o time que tem ganho as ligas de mata-mata e que está aí na cabeça da grande maioria das ligas que eu disputo aí. Ele está aí entre os 10 primeiros das ligas aí, tá? Um abraço e uma boa semana a todos vocês aí. Que Deus esteja com vocês e até a próxima.